Hoje é sexta-feira, bom final de semana, segunda-feira a gente se encontra. Me dá a Samanta Cavalca, direto da capital federal, que está lá com o presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho. Samanta, boa tarde, agora é com você. O que você traz de novidade nessa sexta-feira, Samanta? Boa tarde, Dânio. Eita energia. Bem, isso como você falou, nós estamos aqui com o presidente da Ordem dos Advogados no Brasil, o advogado piauiense, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho. E hoje a Ordem, Dânio, está propondo uma nova discussão a respeito de um novo sistema político, o semipresidencialismo. Sobre esse assunto, nós vamos tratar com ele agora. Doutor Marcos, semipresidencialismo, sobre que aspecto esse novo sistema político agregaria à democracia brasileira? Em boa parte dos países da Europa, boa tarde primeiro a todos os telespectadores, ao Dênio da TV Mil Norte. Em boa parte dos países da Europa, ocorre o funcionamento desse sistema. Na Itália, na Alemanha, em Portugal, mas especialmente na França, em que o presidente da República tem uma importância central, uma importância estratégica, como um agente de moderação dos poderes, de equilíbrio dos poderes, de representação do país no cenário internacional. Mas a administração dos negócios, do dia a dia, é demandado para um primeiro-ministro ou um presidente do Conselho de Ministros que é responsável pelo dia a dia da administração pública. E que, quando o governo vai mal, você derruba o governo, derruba o primeiro-ministro e outro primeiro-ministro é escolhido sem maior crise no sistema político. Então é esse sistema que estamos propondo ao Brasil, é uma proposta antiga da OAB que estamos agora lançando a nível nacional. Está tendo uma grande aceitação dos agentes políticos, no sentido de que esse novo regime seria muito mais fácil em relação a ele a superação de crises. Se percebe que em relação a todos os presidentes da República do Brasil, desde a redemocratização, houve pedidos de impeachment. Houve pedido de impeachment contra o Itamar Franco, contra o Collor, que acabou sendo realizado, contra o Fernando Henrique Cardoso, contra o Lula e agora contra a presidente Dilma. Então, no sistema presidencialista brasileiro, como não tem uma saída quando há crise de legitimidade do governo, ou seja, quando o governo não consegue implementar as suas ideias, as suas propostas lançadas na campanha, acaba sendo a única alternativa o impeachment. E isso gera crise, desgaste, perda do valor das nossas empresas no cenário nacional e internacional. E, sem dúvida alguma, não é bom para o Brasil, não é bom para os brasileiros. Logo, nós temos que pensar numa forma criativa de mudar o nosso sistema político. É por isso que a OAB está lançando a ideia do sistema semipresidencialismo ou presidencialismo de unidade, em que o governo existe à medida em que ele consegue a maioria junto à população, a maioria junto aos representantes do povo para governar. Doutor Marcos, para que ocorra essa mudança, tem que ser aprovada uma PEC. O senhor já começou a conversar com os parlamentares, já apresentou essa proposta para alguns? Essa proposta foi lançada exatamente ontem, e hoje o jornal o Globo já deu um destaque muito forte sobre isto. Logo mais teremos uma coletiva para essa finalidade. Já solicitei uma sequência de agendas com lideranças políticas do nosso Brasil, com o Fernando Henrique Cardoso, com Lula, com o presidente do Senado, com os senadores da oposição e do governo, para que possamos ter, nesta ideia, um debate importante de uma transformação no sistema político de nosso país. Então nós acreditamos que esta pode ser uma grande contribuição desta nossa geração às futuras gerações que virão, porque não podemos conviver a cada governo com crises que devem ser resolvidas com um impeachment a favor, não, porque é muito traumático para um país. Esse novo debate não impede que se continue uma discussão sobre o impeachment da presidente Dilma. Qual é a posição do OAB sobre esse tema? Em relação ao impeachment, a OAB acompanha com muita atenção, com muito cuidado, com muita cautela este tema.
por entender que o impeachment está previsto na Constituição da República. Logo, se ele for realizado com fundamentos jurídicos, fundamentos constitucionais, respeitando o devido processo constitucional, ele está previsto na nossa Constituição. Mas não podemos admitir que isso seja feito na forma de uma ruptura institucional, na forma de um golpe, ou seja, sem que haja uma justificativa, um fundamento plausível. Em outros termos, se faz impeachment de presidente da República não porque o governo é ruim. Se faz o impeachment se houver a prova de crime de responsabilidade. E é isso que o OAB está acompanhando para verificar se esta prova de crime de responsabilidade existe, se ela é concreta e se os congressistas vão cumprir o ritual. Como sabemos, o Supremo Tribunal Federal, na próxima semana, irá dizer sobre o rito a ser seguido. Esperamos que o Congresso Nacional, portanto, cumpra a Constituição e a decisão do Supremo Tribunal na sequência desses ritos e que, ao adotar um julgamento, o Congresso aplique a Constituição. Se houver prova de crime, que haja o impeachment, mas que se não houver prova de crime, não seja feito o impeachment apenas porque o governo não está atendendo às necessidades populares no atual momento ou não está tendo a aprovação da população no atual momento. Como disse, o impeachment existe quando houver prova de crime. É isso que o OAB está acompanhando, vigilante em nome da sociedade. A classe dos advogados ela está muito dividida. Há advogados que defendem que há razões para o impeachment, há advogados que defendem no outro sentido. Não é papel da OAB expressar a posição de parte dos advogados. Também não é papel da OAB ser linha auxiliar do governo nem da oposição. Não vamos nos deixar ser instrumentalizado nem pelo governo nem pela oposição. Vamos dizer o que a Constituição da República em cada momento está a exigir, está a desenhar, está a impor a cada um de nós. Doutor Marcos, a OAB pretende entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal para garantir o bom funcionamento, na verdade, do Conselho de Ética. E eu queria saber também se existe alguma ação no sentido da cassação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Esta é uma medida que a OAB vem cobrando de forma muito sistemática em relação à Câmara dos Deputados, como também em relação ao Senado, e de forma mais individualizada ao deputado Eduardo Cunha e ao senador Delcídio Amaral. Entendemos que nesses dois casos há uma prova muito robusta, muito concreta de que houve desvios de conduta, de que houve uma utilização indevida da função pública. O mínimo que se espera é o imediato afastamento dos dois das funções que ocupam, para que eles respondam ao processo de cassação, respeitado o direito de defesa. Mas temos exigido agilidade nesse processo de cassação. Não podemos tolerar mudanças de relatores, artimanhas, adiamentos, convocações de sessões plenárias para impedir o funcionamento da comissão processante. Queremos que o parlamento funcione e que, respeitado o direito de defesa, comprovados os fatos criminosos, sejam cassados os dois. O deputado federal mencionado e o senador que acabei de mencionar, sem prejuízo de que outros deputados e senadores também sejam assim investigados e processados. Mas é que em relação a esses dois, as provas se afiguram muito concretas, muito robustas, muito evidentes, e a população brasileira está a esperar o quanto antes o resultado da cassação dos mandatos desses dois parlamentares. Bem, Dânio, como o doutor Marcos já falou aqui durante a entrevista, agora ele vai descer para falar aqui mesmo no prédio da Ordem dos Advogados para uma coletiva com toda a imprensa nacional. Eu só agradeço para a gente ter conseguido levar em primeira mão esse assunto do novo sistema político que pode ser adotado na democracia brasileira. Doutor Marcos, obrigada. Eu que agradeço, um abraço a todos os queridos advogados do Piauí, meus queridos irmãos do meu estado do Piauí. Um beijo no coração. Dânio, é com você.